o primeiro livro. Pois é, pois né, é. O personagem intitulando o capítulo lá de Prefiro Não Fazê-lo, que é Prefiro não pouco o fazê-lo. espírito do Spinoza muitas vezes. Tudo é. É verdade. Então, eu acho o Melville um autor, fora, sem contar o Moby Dick, né, que aquilo uma odisseia sem Ulisses, né? Então, Faulkner, Melville, Conrad, o Philip Roth, para citar um bem recente, o próprio Eco. Eu seria incapaz de nomear aí todos eles e provavelmente vai ficar de fora, como sempre se fica quando se tenta uma listagem dessa, alguns deles importantíssimos. Mas esses, pelo simples fato de terem me ocorrido assim de imediato, eles estão mais à flor da pele, né? Portanto, quem sabe, prontos para produzir uma erupção, uma coisa qualquer que se transforme numa frase, num parágrafo, né? Dos autores policiais, sem dúvida alguma, me habita permanentemente a Patrícia Highsmith, que é uma autora muito pouco ortodoxa, até porque o personagem principal dela é um psicopata, né? O Ripley, quer dizer, uma escritora que cria um Ripley, que é um sujeito, ele é um assassino frio, né? Um psicopata, e todo mundo gosta dele. Eu nunca encontrei ninguém até hoje que lesse o Ripley, os livros da Patrícia Highsmith, que tem o Ripley como personagem principal, que não torça pelo Ripley, entende? E, no entanto, ele mata o outro quer dizer, ele mata operacionalmente, ele não mata por maldade, ele mata porque você está atrapalhando ele, como você está na frente, né? Com licença dele é mortífero, entende? Fatal. Então, eu gosto muito da Patrícia Highsmith, gosto muito dos dois que eu já citei, Chandler e o Dashiell Hammett. Dashiell Hammett, por exemplo, tem um livro que o personagem principal não tem nome. Quer dizer, não tem nome, não. Ele não diz o nome, que é o Operational Op. Né? Ele não tem nome. Ele começa o livro, termina o livro, como é que se chama? Não sei. E é ótimo, magnífico. Em suma, esses autores, eles vão entrando, vão te impregnando, né? E horas sai um, sai outro, hora você bloqueia completamente 2, 3, 4 importantíssimos. Né? É nessa medida que eu digo que a minha relação com a literatura é uma relação selvagem. Eu misturo a leitura de um Proust, por exemplo, com uma Patrícia Highsmith, entende? Como ó sem cerimônia. Né? Você mencionou antes o Conan Doyle, né? Desses autores precursores do romance policial, o que está na tua biblioteca? Sem dúvida alguma, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, ele não só está na minha biblioteca afetiva, como ele fundou o romance policial. Né? Ele fundou o romance policial, quer dizer, fundou a ideia da cena do crime, a investigação e fundou o leitor. Né? Ele inventou o leitor de romance policial. Ele inventou o romance e o leitor do romance. É fantástico isso, né? Absolutamente articulados ali. Poe os Assassinatos da Rua Morgue, para mim, e o Homem da Multidão são dois, que não é um livro policial, né? São duas peças que também me habitam permanentemente. Outra homenagem do primeiro livro foi para a Carta Roubada também, né? Foi. Bom, e tem o Na Multidão, né? Que é uma homenagem já no título. Já escrachada, né? Foi no título. Não sei se a gente poderia dividir aí a tradição do romance policial em inglês, pelo menos, entre a dos detetives mais durões americanos, vamos dizer assim, e dos detetives ingleses, europeus, a gente pode até dizer, um pouco mais dedutivos, intelectualizados e tal. Qual que você prefere? Eu faria 3 divisões. Seria os americanos, né, que é o detetive quase que
comete o crime só para poder investigar em seguida, né? Ele é um interveniente, ele intervém na trama permanentemente. Ele não só investiga, como ele quase que cria condições para ele investigar. Ele é uma espécie de behaviorista da investigação policial. Já os ingleses são mais refinados, mais sofisticados. Mas a grande divisão, para mim, é a divisão que se faz entre os que eu chamaria dos cartesianos, ou os platônicos, ou os cerebralistas, né, são aqueles que acham que o romance policial é uma obra é um tratado de matemática com uma certa ação, né? Então, há um determinado crime, esse crime é imediatamente visto como um problema, esse problema, ele então vai ser equacionado, enunciado, e uma vez enunciado e equacionado, é só uma questão de você aplicar o método hipotético dedutivo e desdobrando aquele negócio até que chegar no fim, você junta a turma num ambiente fechado, simpático, e você então diz como foi que o crime foi cometido nos seus maiores detalhes, né? Essa é a perspectiva do assassinato, a perspectiva do crime, que vê no crime um problema a ser resolvido. E, uma vez resolvido, afastado a causa do crime e, evidentemente, o criminoso, o whodunit, né? Outro. Aí nessa linha estariam a partir de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, Agatha Christie, vai para aí afora. Quase todos os romances ingleses. Inclusive alguns franceses. Aí inclusive o Simenon. Gaston Leroux, né? Antes disso, talvez. O Simenon mesmo é um deles, né? Apesar de que o Simenon está mais um pouco no meio do caminho aí. O outro é o romance cuja referencial, que não vê o crime como um problema a ser resolvido, mas como um enigma a ser decifrado. E a diferença é enorme. Quer dizer, num problema, o que se diz é, uma vez o problema enunciado, ele está resolvido. É só uma questão de proceder lógico-dedutivamente. No enigma, não, né? O enigma, ele não tem essa transparência, essa clareza, né? Ele não é feito de ideias claras e distintas como o problema. O enigma, ele tem uma parte da verdade que ele te revela ou te insinua e uma parte que ele oculta. E a parte oculta do enigma é o que faz com que o enigma seja reinventado, ou redito, ou reeditado, né? Em suma, o enigma é como sonho. Você interpreta uma vez, interpreta outra vez, interpreta outra vez, interpreta outra vez, né? Você pega a psicanálise, ela não é resolvedora de problemas, ela é decifradora de sonhos, né? E o próprio termo Deutung, né, é muito mais decifrar, né, do que explicar ou qualquer outra coisa. Então, eu diria que os romances policiais, eles se encaixam fortemente num desses dois enfoques, né? Aquele que encara o crime, o assassinato, como um enigma, e o processo de investigação é quase como um processo de decifração de enigmas, né? E que é feito muito mais de sombra do que de luz, né? Muito mais de descaminhos do que de caminhos, ou os caminhos viram descaminhos, desvios, etc. E o outro que é o romance cerebral, né? do Agatha Christie com Poirot. E no primeiro grupo, quem estaria no primeiro grupo? Que você O primeiro grupo, por incrível que pareça, Poe está nos dois grupos. Porque o Poe, logo no começo dos assassinatos da Rua Morgue, ele faz uma belíssima exposição do raciocínio hipotético dedutivo. Como quem diz, olha, resolver crime é isso que está aí. No ano seguinte, ele escreve o Homem da Multidão, em que ele começa dizendo,
o essencial de todo crime permanece irrevelado. Ora, se o essencial de todo crime permanece irrevelado, significa que há algo no crime, no assassinato, que ultrapassa o whodunit, o quem fez isso, quem é o criminoso, entende? Quer dizer, o crime tem uma complexidade psicológica, social, política, religiosa, o diabo quatro, né, que é muito mais do que descobrir o criminoso, quem matou, entende? Esse é o do enigma, esse é o próprio Poe, né? E quem mais? Bom, quem mais, eu diria, não sei se você conhece, é um autor pouco conhecido, Cornell Woolrich. Cornell Woolrich é um autor muito mais interessante do que os livros que ele escreveu, que são muito interessantes. Ele foi quem escreveu A Janela Indiscreta, foi quem escreveu A Noiva Vestia Preto. Enfim, ele tem livros que se tornaram filmes célebres, né? E ele dificilmente os livros, as tramas dele, né, se resolvem na questão do quem cometeu o crime. A vida dele explica isso. Ele era alcoólatra, morava com uma mãe alcoólatra num quarto de hotel em Nova York, em Chelsea. O hotel existe até hoje. A mãe bebia desesperadamente e ele bebia desesperadamente, né? E adoeciam, quase morriam de beber, de tudo, né? E a vida dele foi isso. E, enquanto isso, ele escrevia coisas, escrevia seus livros. Morreu a mãe. A mãe morreu, inclusive, de uma forma lamentável, não vou descrever para vocês. Morreu a mãe e sobrou ele dentro daquele quarto de hotel, um homem, um farrapo humano, né? E aí morre ele. E aí descobrem um testamento que ele tinha deixado. Nesse testamento ele dizia: dou todo o dinheiro das minhas vendas daqui para frente, né, para que fundem uma cadeira na Universidade de Colômbia sobre literatura americana e que deem o nome da minha mãe. Aí foram ver a conta dele no banco. Ele tinha 6 milhões de dólares. 6 milhões de dólares, meu caro, é muito dinheiro hoje. Né? Quando ele viveu? Em que época ele viveu? Ele viveu década de 40, era muito dinheiro. E abriram, fizeram a cadeira existe até hoje, com o nome da mãe dele, né? E os livros dele continuam vendendo, felizmente. Mas, enfim, esse é outro. Esse, obviamente, não podia ser um racionalista cartesiano, né? Tinha que ser... Né? Quem mais? O Simenon, que eu citei aí como racionalista, ele é em termos, ele está muito mais preocupado com o entorno do crime do que com o crime propriamente dito. Né? Enfim, tem uma série deles aí. E você falou numa terceira tradição, que então seria a dos detetives americanos. Seriam detetives americanos que são mais operacionais. A linha de né? Chandler e Dashiell Hammett. Embora eu não despreze nenhum dos dois por isso, não. Acho eles ótimos, entende? Só não faria o meu tipo. Onde é que fica o Spinoza aí nessas? O Spinoza, sem dúvida alguma, dentre os enigmáticos, digamos assim. A própria figura dele, né? Você vê que o Spinoza, ele frequentemente, ele se engana e entra por um desvio e depois volta, sem pudor nenhum, porque ele acha que é isso mesmo, não adianta.